Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus nos ensina como corrigir os nossos irmãos. O contexto do Evangelho é aquele de um discurso de Jesus dirigido aos seus discípulos. Ou seja, no Evangelho de São Mateus, Jesus já viu que os apóstolos compreenderam quem ele é. A profissão da fé de São Pedro foi bem clara no capítulo 16. Agora, no capítulo 18, que a igreja vai ser edificada sobre aquela fé de Pedro, Jesus quer nos ensinar a sermos um só corpo, a compreendermos que, enquanto igreja, nós somos uma comunidade, mas no sentido bem profundo dessa palavra, uma unidade, ou seja, eu devo me relacionar com o outro como uma parte de mim. Ou seja, nós somos membros de um só corpo, o corpo de Cristo. E por isso, nós que cuidamos do nosso corpo, da saúde do nosso corpo, devemos cuidar daquilo que é a realidade mais importante para nós, a nossa salvação eterna. Por isso, meus queridos, é importante aqui nós entendermos de que tipo de correção Jesus está realmente falando nesse Evangelho. Nós precisamos ir lá corrigir o irmão? Sim, mas tendo em vista a salvação eterna dele. Isso é muito importante. É importante nós não perdermos, não é, essa razão de ser da igreja. Por quê? Porque, infelizmente, existe uma tendência de esvaziar o Evangelho para realidades intramundanas, como se Jesus estivesse nos ensinando uma espécie de etiqueta, de norma comunitária, simplesmente, no sentido raso da palavra comunidade, somente para uma pequena sociedade intramundana aqui dessa terra, pequenas regras sociais. Mas Jesus não está fazendo isso. Ele está fazendo muito mais. Ele quer que nós sejamos um só corpo com Ele. E isto é a igreja. Essa é a natureza da igreja. A igreja é a continuidade do ressuscitado ao longo da história. E nós, membros da igreja, precisamos ter este foco, esta realidade que o fim último, a razão de ser de nossa vida é a nossa comunhão com o Cristo, a nossa unidade com Ele. Por isso Jesus fala aqui aquilo que Ele disse antes a Pedro. O que ligares na terra será ligado no céu. O que desligares na terra será desligado no céu. Isso quer dizer que a igreja, né, é uma unidade aqui na terra, mas que fala de uma outra unidade lá no céu com o Cristo. Teu irmão pecou, é necessário corrigi-lo. Mas corrigi-lo por quê? Porque ele tem a alma em perigo. E exatamente porque ele tem a alma em perigo, nós precisamos compreender que uma pessoa que está no pecado e com a alma em perigo, ela também significa um perigo para os pequeninos ao redor que podem se escandalizar e ir na direção do pecado e da perdição. Por isso, o foco da correção não é uma injustiça privada, pessoal aqui deste mundo que alguém cometeu contra mim. O foco é a salvação daquela pessoa. Então, muitas vezes, colocados com esta premissa na nossa cabeça, no nosso coração, nós iremos agir de uma forma diferente. Deixa eu explicar. Você vai corrigir o irmão por quê? Porque você quer obter justiça de qualquer jeito? Ah, bom, então você vai lá, corrige o irmão. Depois, chama 2 testemunhas. Depois, excomunga ele. Pronto, acabou. E segue a cartilha do jeito que está ali no Evangelho. Mas se a finalidade é a salvação eterna do irmão, o que é que eu preciso fazer para não desistir do meu irmão e para salvá-lo? Eu vou corrigi-lo, sim, mas não só corrigi-lo para dizer, tá vendo? Já cumpri a etapa que está lá no Evangelho, já corrigi. Agora eu lavo minhas mãos, agora vai o processo até ele ficar excomungado. Não, você tem que corrigir dizendo, pobre do meu irmão, ele vai se perder. E você precisa ir com o coração de Cristo, ir lá, tentar salvá-lo, tentar corrigi-lo, tentar convertê-lo, tentar ganhá-lo para o céu. O Evangelho de hoje é isso. É um método de nós ganharmos os nossos irmãos para o céu, porque buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais será acrescentado.
Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.